Estamos de volta e no Horizonte Debate de hoje o assunto é reforma tributária no Brasil. Alexandre, meu pai, amo muito meu pai, empreendedor durante muito tempo no setor de confecção aqui no Barro Preto, ele fala exatamente essa frase. Eu acho que essa frase, e aí é bacana o que a gente estava conversando agora, né, Marcelo? Se o empresário no Brasil for pagar todos os impostos, ele quebra. O que endemoniza, né? O que endemoniza, de certa forma, a figura do empresário, né? Que não é a grande maioria da realidade. Exatamente. Você tentar colocar todo mundo no mesmo pote. Ou seja, falar que todo mundo é o empresário não brasileiro, e eu terminava o terceiro bloco dizendo isso, ele está o tempo inteiro maquinando como dar o tombo na Receita. A Receita é muito mais forte do que ele. E muito mais eficiente do que ele. Né? O sistema de arrecadação da Receita hoje é o cruzamento de dados. Computador, né, que ele tem. O supercomputador que eles têm lá. E eu não acho que isso é comum, isso é normal, isso é para todo mundo. Não, isso tem um nicho que faz isso. Sim. Mas acho que não chega nem... Mas aí a gente está misturando com a informalidade, por exemplo, do senhor aqui da TV Horizonte que tem um restaurante e aí ele tem lá um marmitex dele. A gente está misturando todos esses pontos. Não, mas aí é isso que eles estão falando. A quantidade de quem realmente sonega e se realmente o faz é mínima hoje. Hoje, quando se pega o instrumento que todas as receitas têm, aí a gente pode dar ênfase tanto na Receita Federal quanto na estadual, eles conseguem ver tudo das empresas. Desde quanto que ela movimenta no banco, desde quando que ela compra de mercadorias de insumo, de quanto que ela vende... Isso em tempo real. Então, essa situação fiscal eletrônica. E eles cada dia que está só fechando o cerco. E eles conseguem fazer até na economia informal. Eles conseguem ter essa visão do que está acontecendo e ver onde que está sendo o gargalo, onde que está escaneando ou está saindo os valores. Mas aí, de novo, né? Se a gente tributa no consumo... É muito difícil, até esse senhor aqui, de frente da TV Horizonte, que fornece alimento, ele já pagou imposto na hora que ele comprou o arroz. Então, já tá fechado nesse sentido. Agora, esse é o primeiro Horizonte Debate que eu estou fazendo com 40 anos. Então, a memória falhou no sobrenome do Flávio, que é o dono do Riachuelo, essa loja, esse grande magazine de lojas, que é um empresário como João Amoedo, que tem uma inserção política. Ele vai dizer que o imposto de 0,1%, o imposto único, de novo, nas movimentações financeiras, seria interessante para os países. Ou seja, se existe uma forma bancária eficaz, um imposto único, simples, 0,1%, resolveria o problema desse nosso país? Não. Eu não sei se... Essa seria a alíquota, mas a unificação ela é fundamental. Eu acredito que trabalhar com estados, municípios, tirar essa concentração que tem do estado, da nação e passar para o município, para o estado, eu acho que isso é fundamental. Sim. Entendeu? E isso se torna a transparência muito mais fácil de você observar o que está acontecendo. Tem um trabalho muito bem feito do professor André, até a tese de doutorado dele, que ele trata especificamente de um princípio que é da não cumulatividade. Aí ele faz uma regressão no tempo, onde, por exemplo, na época do Império Espanhol, utilizava-se muito de impostos cumulativos. E vem trazendo ali, né, as consequências. Aí ele até tem uma parte que ele cita, que Adam Smith fala que essa característica da cumulatividade desse tributo foi um dos problemas que geraram ali o declínio do Império Espanhol. Sim. Aí ele vem citando, né, vários outros estados, né, aí trazendo a França, trazendo a Áustria e alguns outros países, que também utilizava desse tributo cumulativo, que é mais simples, mas que, com o tempo, eles viram que efetivamente trazia efeitos deletérios para a economia. Né? Aí lá, né, na França, utilizando de uma teoria da não cumulatividade, né, começou-se a criar o tal do IVA, né, que hoje nós temos nas nossas propostas, que é, né, o denominado IBS. A perversidade da tributação. Também tem um livro de um professor americano, Charles Adams, que, traduzindo literalmente o título, é Para o Bem e para o Mal. Né? E ele faz essa questão histórica mesmo, mostrando
como todas as grandes civilizações do mundo, elas cresceram e decaíram por causa da tributação. Agora, essa Desde história que se Império fala, por exemplo, na Suécia, mais da metade é tributado. Mas esse indivíduo ele tem um serviço público de retorno, né? Interessante. No Brasil, se a gente está falando de mais de 30, nós estamos falando de quase a metade, portanto, do que a Suécia paga. Mas o indivíduo ainda paga plano de saúde, ele paga escola particular, ou seja, ele trabalha muito para poder sustentar um Estado ineficiente, para ele. Como fazer com que as pessoas entendam de que quando eu pago um imposto, eu estou contribuindo para a minha comunidade? É diferente do sujeito que paga o dízimo para a igreja e ele vê a igreja dele bonita, ou ele paga a mensalidade do clube e ele vê o clube dele limpo. Essa é uma questão social, Sim, né? Que aí eu acho que vai desde o ensino básico a o desenvolvimento da sociedade, né? A nossa sociedade, historicamente, ela, lá na cobrança da derrama, dos indivíduos que usavam pó, não podia andar com ouro em pó, porque tinha que ser a moedinha cunhada lá na Casa da Moeda aqui em Sabará. Tem um projeto de lei interessante do senador Romário, que ele coloca que deveria introduzir no ensino das crianças a Constituição. Sim. Onde todos teriam ali, né, a condição de saber os seus direitos e seus deveres. Acho que já seria um grande início ali, né, para que toda a sociedade tenha efetivamente ali a condição, né, de Além disso, uma verificar. educação fiscal, Marcelo a Geraldo própria Alexandre, Receita isso. faz. A Constituição... Educação fiscal e educação financeira é um assunto isso. fundamental. E hoje né? já está nas escolas, já tem educação financeira, já tem o próprio processo de gestão, de controle financeiro é importante. E a Constituição seria... Saber para quem cobrar, quem que é, né, ali o responsável para aquela despesa. mais uma Imagina se a gente não... Sim. Ô, Juan, você acredita, Juan, que na semana passada, quando eu coloquei que você era bolsonarista, uma telespectadora ficou brava comigo na participação, que não era para eu te chamar de bolsonarista? Ô, Juan, né, existe o sujeito petista, existe o sujeito bolsonarista. Boa noite, sou o Juan de Belo Horizonte, do bairro Nazaré. Hoje temos realmente o primeiro governo de direita do Brasil. Nunca antes tivemos. Não sei, Juan. Estou achando ótimo o governo. Só não está melhor por causa da rebelião e boicote patrocinados, principalmente pelo Congresso, STF, empresários, sindicatos e mídia. Essas elites que não querem a liberdade do povo e trabalhadores. Faço uma pergunta. Por que pediram tanta reforma trabalhista, sendo que os empresários não põem em prática? É medo da autonomia do trabalhador ou não quer perder o controle do mesmo? Por que há tantas pessoas, principalmente das elites políticas, econômicas, sociais, culturais e midiáticas, têm tanto medo da emancipação da população que o governo Bolsonaro começa a fazer? Juan, achei que o seu texto está mais sindicalista do que bolsonarista. Eu também estou achando. Mas só comentar, acho que a reforma trabalhista por si só não resolve o problema. E ela foi a pauta. Ela foi a primeira. Depois a previdenciária. A previdenciária, por si só, Também não resolve o problema. Nada resolve sozinho. Agora Nenhuma tributária. sozinha vai É resolver. ela que vai tirar a gente desse lugar, gente. Também É não uma vai junção ser. de fatores, mas principalmente também uma mudança de mentalidade De cultura. que a gente tem que ter, né? De dependência excessiva do Estado ou de controle excessivo por parte do Estado. Que liberdade que o Juan está colocando aqui agora, que o governo promove, o governo promovendo a liberdade das pessoas. O sujeito contribuir de forma honesta para a cidade dele, com impostos, e ver esse retorno, participar dos conselhos de saúde, participar do conselho tutelar, está tendo eleição agora, participar dos conselhos de educação. A gente está precisando de participar e ser mais país, e não apenas no pagamento de impostos, Marcelo Geraldo Alexandre. Eu acredito que a gente tem que participar dentro de todo o processo, independente se ele é político, se ele é econômico, se ele é de bairro, se ele é de nação. Eu acho que a população, ela aprendeu em alguns momentos muito mais, com muito mais substância, do que a chegar e buscar, cobrar né? o cara. Eu pago, Esperar então eu na mão. mereço. Eu pago, eu tenho que ter, mas... E não faz nada em retorno, não busca ali o seu parlamentar para cobrar se ele realmente está Nem fazendo a sabe forma quem que ele votou. quer. Isso. E assim, igual ele coloca até a questão trabalhista, e muito bem colocado pelo Alexandre, também não podemos achar que
se muda uma lei agora e da mesma hora tem um efeito. Se Não, uma amanhã. questão econômica, né, é algo a médio e longo prazo. Então, na medida que a reforma trabalhista já veio, já resolveu alguns problemas, hoje a gente tem até um grande problema de aceitação, não é dos empresários, é da justiça. Da Justiça do Trabalho. Que Ela não não tem entende. vindo colocando. Só que não é a pauta hoje nossa aqui. Vem a reforma Previdência, Sim. acaba a questão fiscal, vem a reforma tributária, vem trazendo uma melhora de... Tem que vir uma reforma administrativa. Senhores, Sim, claro. obrigado demais da conta pela participação de vocês. Que programa bom de fazer. O programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e eu te espero na próxima semana. Se você não sabe de política e de economia, você não sabe o preço do pão e nem da sola do seu sapato. Um abraço, até a próxima semana. Tchau.